né, em relação a eventos esportivos, justamente pelo novo pico da variante Ômicron, a pandemia. Daqui a pouquinho eu vou trazer um levantamento que a 104 fez a partir dos dados da prefeitura, de que aparentemente nós começamos a vislumbrar um arrefecimento. No intervalo dos últimos 15 dias, a queda de casos ativos, queda de pessoas, queda de número de internados. A gente vai trazer daqui a pouco no segundo bloco. A partir desse novo momento que começa a melhorar, o que muda na programação do esporte? Para quando os eventos que estavam adiados, eles devem ser retomados? Vamos começar por aí. Então, Diego, na verdade, assim, a gente tinha, né? A gente terminou nosso calendário esportivo e tinha toda uma programação, um planejamento, né? Que estava todo organizadinho. Sim. Aí veio esse problema novamente da pandemia. A gente teve que cancelar os nossos jogos santacruzenses, né? E a ideia nossa agora é estar remarcando tudo novamente. Sim. A previsão aí que a gente tem da corrida de boia, um comboio, se tudo correr bem no final de março. A gente vai estar fazendo os campeonatos de futsal. Provavelmente a gente faça ele lá para junho, julho, tipo assim, um campeonato para retomar, né? O campeonato que já chegou até a se iniciar, né? Durante os Jogos Santacruzense. O vôlei de areia, a gente está pensando mais no período do segundo semestre. A gente conseguiu encaixar algumas coisas dos jogos dentro do nosso calendário. Por quê? Ficou difícil porque a gente já tinha bastante atividade planejada, né? Então, para não atrapalhar também, a gente teve também ainda para ajudar o adiamento lá da etapa da abertura do skate, né? Que a gente agora está renegociando com a Federação Paulista de Skate, que seria agora... Nós iremos sediar uma etapa desse campeonato, é isso? Isso. Na verdade, seria em março. O início estava previsto para março. Sim. Aí, na dúvida, a etapa de abertura seria aqui. É um campeonato que é estadual? Isso, ele é um campeonato estadual de skate. Isso, seria a etapa do circuito paulista de skate. Então, a gente contaria aqui com bastante atletas. Aí ele é válido, ele faz o ranqueamento para o Campeonato Brasileiro. Então, a gente teria uma etapa bem top, que seria até então a etapa de abertura. Seria na pista ali do ginásio. Isso. Certo. Então, a gente já está, né, em tratativas com a federação, né? A gente está com o Massaneiro, ele já está dando todo apoio, ele é o presidente da associação e ele está assim dando um apoio e direcionando para o melhor caminho agora, que a gente não sabe se vai ser a segunda, a terceira etapa. Tem outras cidades que estão interessadas, então a gente está também agora só alinhando detalhes mesmo para divulgar a data. E aí do mais a gente está tentando, dentro do possível, do planejamento nosso, tá colocando as atividades que foram canceladas para a gente remarcar. Beleza, Dário Miguel. Diego, é claro que a gente está destacando o esporte, o Campanha já falando de uma programação aí que vem, programação extensa, né, principalmente aí para 2022. Antes, porém, da gente entrar nessa questão aí, eu lembro que dia desses tivemos, particularmente eu, acabei fazendo algumas colocações em cima da Secretaria Municipal de Esportes, até porque conheço essa secretaria há muito tempo, né? Cria uma expectativa quando tem troca de secretários, e o próprio Diego Singolani aqui na 104 FM foi muito questionado, o prefeito Diego Singolani foi muito questionado por mim, por você, enfim, em relação a algumas situações que aconteceram. Então, para já colocar os pingos nos is, digamos que assim, eu gostaria de entrar numa questão com o Campanha que não é totalmente programação. Durante a pandemia, a gente viu que Santa Cruz do Rio Pardo tinha um destaque muito grande, principalmente na saúde, na educação, secretarias que acabaram ganhando um certo destaque naturalmente, até porque estávamos vivendo uma pandemia aí muito alta. Daí o nosso glorioso prefeito disse numa entrevista à radiodifusora que o melhor secretário dele era o Adriano Campanha no esporte. Eu não entendi nada e questionei ele porque como que um secretário aparece sendo que estamos num período de pandemia. O que você fez de bom para que o prefeito viesse à tona e colocasse dessa maneira, Campanha, que você durante a pandemia foi o melhor secretário da pasta? Olha, Dário, eu assim, desde o primeiro dia, né, que eu entrei lá, eu não me poupo, tudo aquilo que, eu acho que teve até logo no começo, uma entrevista que eu vim com o Diego, né, e disse para ele que tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer da melhor maneira possível, né, então... O que a gente fez desde o começo foi trabalhar, planejar, correr atrás. A vida do secretário é muito mais além do que assinar documentos. Então, assim, a gente fez toda uma... Hoje, se a gente tem um calendário cheio,
isso aqui é fruto de todo um trabalho que a gente fez desde o primeiro dia que a gente entrou. Então, assim, é trabalhoso, a gente tem que correr atrás de várias situações, são de convênios. Uma coisa que a gente aprende, né? Tô aprendendo lá e isso para mim é um pouco penoso. Até esses tempos atrás a gente ficou um pouco nervoso porque as coisas realmente, tipo assim, demoram para acontecer diferente do privado. Então, estou me acostumando com isso. Se a gente não tiver um planejamento com antecedência, nós nunca vamos ter nada. Então, graças a Deus, hoje você olha aqui, eu tenho uma programação imensa. Mas por quê? Porque desde o primeiro dia a gente correu atrás. Esse campeonato de skate a gente já vem programando desde lá de trás, então a gente tem que fazer esse trabalho. Então a gente vem demonstrando para ele. A gente trabalhou muito com as reformas. Para eu receber um campeonato de skate, eu tinha que reformar as estruturas nossas. Então a gente vem melhorando cada dia nossas estruturas. Ainda, né? A gente tem uma programação de reforma de campos, de revitalização de campos, de praça esportiva, que precisa ter um certo planejamento. Então eu acho que é isso que talvez destacou mais, porque como não estava acontecendo jogos, não tinha disputa, a gente se dedicou em quê? Em reformas. Então você vê lá, nosso ginásio de esportes, nosso complexo esportivo foi totalmente reformado, agora faltando, né, a parte de revitalização do piso das quadras, que na verdade a gente está pedindo. A gente, na verdade, pediu para o Estado e a princípio não saiu essa revitalização. Esse ano já fizemos novamente os pedidos. A quadra externa, que a gente está, na medida do possível, conseguindo lá melhorar ela. E agora a gente vai colocar lá nossos banners, a gente vai fechar a lateral dela para conseguir realmente, efetivamente, trabalhar o piso para poder receber jogos. Quadra, eu fiquei impressionado com o tanto de procura, a demanda que tem para uso da quadra. Então a gente tem uma reclamação muito grande, a gente precisa com urgência consertar nossa quadra, pôr ela em funcionamento. Tem aquela quadra importante, bem localizada no complexo, com certeza. Que antes da inauguração já teve que passar por uma nova reforma e ninguém nunca nem usou aquilo ainda. Não, né? É assim, né? A gente não vem aqui ao caso quem fez errado, onde foi o erro, mas eu, como secretário que assumi, eu tenho que consertar aí um erro que teve lá atrás. Claro. Então a gente está fazendo isso, a gente está tentando melhorar. Então, assim, tudo aquilo que a gente fez, a gente recuperou a cancha de malha, talvez não apareça para o público em geral, mas a gente recuperou a cancha de malha lá da estação, né? Então, é uma coisa que estava bem antiga, lá do lado do projeto que tem lá, né? Então, assim, a gente tentou trabalhar na parte estrutural, que a gente tinha uma estrutura boa. Estava precisando realmente mexer, ainda tem, né? Ainda tem algumas coisas que a gente está mexendo. Então, assim, eu acho que isso é que destacou bastante, porque a gente se preocupou em cuidar da casa da gente. Então, eu acho que isso que... Justamente nessa questão de cuidar da casa da gente, a gente sabe que a Secretaria de Esportes é difícil para o secretário quando assume, até porque são poucos funcionários em relação a outras secretarias, né? Não é tanto assim. Mas ali tem um ego muito grande entre os profissionais que ali estão trabalhando, certo? Como que é administrar esses funcionários, se você já tem o comando de todos na mão? Eu gostaria de fazer uma pergunta em especial a um funcionário, o Emanuel Nishimura, se ele está sendo usado no seu governo como ele foi usado em outros. Eu, graças a Deus, desde o princípio, quando eu entrei, eu tive uma reunião com todos aí, né? Com todos eles. Depois tive uma reunião individualmente com todos eles. E assim, pedi para esquecer daquele momento para trás. Eu acho que tem-se picuinhas, tem-se conversas de erros atrás, a gente não pode levar em consideração, senão o trabalho não sai. Eu, graças a Deus, sempre fui um bom gestor de equipe, né? Desde a minha época da polícia, desde da época da academia. Então a gente, graças a Deus, tem uma facilidade em mexer com essa situação. A gente detectou algumas coisas que poderiam ser melhoradas, a gente levantou um pouquinho do moral da galera, né, que estava meio para baixo, e aí pediu um voto de confiança deles. Graças a Deus, hoje a equipe produz muito, produz bastante, professores trabalhando contente, né? Agora, se Deus quiser, a gente vai estar recebendo mais 2 professores do concurso, que foi um pedido meu que eu fiz lá atrás para o Diego, então vai ser sendo atendido agora no novo concurso. E quanto ao Manuel, o Manuel é uma pessoa, a gente tem que usar a experiência que ele teve como secretário, então ele me ajuda nessas questões, porque eu acho que todo conhecimento é bem-vindo, né? Então, assim, tanto dele como do CAE, que foi também o secretário, então a gente precisa realmente estar usando tudo aquilo de bom, né, que eles têm, que eles aprenderam, que possa nos ajudar. Eu muitas vezes chamo, converso, a gente pode ser usado, o que a gente pode fazer, o que pode ser melhorado. Então a gente tem realmente hoje todos empenhados em realmente mostrar o serviço da secretaria.
Competição que foi o auge no passado e que certamente seguirá, até porque se for mantido o mesmo formato. O futsal feminino, qual a sua avaliação em cima dessa modalidade que é um destaque estadual? O futsal, inclusive hoje eu tive uma reunião, né? Eu tive uma reunião lá com o Domingos e com o Marcos, a gente falou sobre isso. Tá vindo um projeto do CAS de alto rendimento, que a gente vai estar vendo onde a gente vai estar alocando esse projeto, porque a gente já tem um projeto da prefeitura do futsal feminino. Temos também a base, que é do masculino, mas ainda questionei até esses tempos atrás, por que não a gente não ter um alto rendimento de todas as áreas, né? Não só do futsal feminino. Então a gente podia pôr no masculino, a gente podia pôr no handball, no basquete, então a gente realmente precisa estar fazendo com que isso aconteça. Eu acho que eu como secretário, eu quero ver todas as áreas bem servidas. Tem o lado social, mas tem o lado de alto rendimento, que o professor gosta de trabalhar isso. E pensando nessa questão do alto rendimento e do exemplo do futsal feminino de Santa Cruz, que é um case de sucesso, usando uma terminologia aí do mercado, a fórmula encontrada foi trazer atletas de alto nível, valorizar também as jogadoras locais e nessa mescla você tem um time competitivo e eleva o nível das jogadoras daqui. Eu não acompanho tão de perto como o Dário Miguel, mas ele pode dar uns exemplos aí. Hoje tem jogadoras de Santa Cruz que estão disputando ligas importantes até fora do Brasil. Mas é um modelo que depende do poder público em alguma medida, da iniciativa privada patrocinando, buscar às vezes apoio na esfera estadual, federal. Dá para replicar nesse mesmo molde para outras modalidades? Não tenho dúvida disso. Por aí, né? Eu não tenho dúvida disso, porque assim, eu sempre converso, né, com o pessoal meu, o que a gente precisa? Alavancar isso. Por que o futsal feminino ele faz sucesso hoje? Porque ele tem essas parcerias. Ele tem parcerias com o privado, tem parceria com o Estado e com a Prefeitura. Então, assim, a gente precisa realmente estar fazendo com que isso vá para outras áreas. Vamos fazer, assim como no futsal, a gente podia pôr no masculino, que eu falei para você, no handball. O handball, nós estamos fazendo uma parceria hoje, né? Praticamente está tudo acertado, questões de documento já também, que nem eu falei para vocês, tudo planejamento. Essa parceria com o SES já vem desde o ano passado, a gente brigando, fazendo os trâmites para conseguir. Então é uma parceria do handball, voltar com o handball novamente, né? A prefeitura vai estar fornecendo o professor, eles vão estar a parte de material, a parte de treinamento, de professor, do profissional. Então a gente fez essa parceria com o SESI. A gente tem a parceria do vôlei, a gente tem o nosso núcleo de vôlei, né, que é disputado no ginásio, mas também fizemos uma parceria com o Max, usando o terceiro setor. Então, assim, a gente procura nessa medida. Temos agora, né, o exemplo que da semana passada, não sei se vocês se acompanharam aí, o projeto do basquete com o Instituto, né, Marcos Guindolin. A gente colocou ele lá no Frei José Maria Lorenzetti. Com o Lamozão. Isso, com o Lamozão. Aí o pessoal muitas vezes questiona, né? Mas o Lamozão, né? Não tem um cara aqui em Santa Cruz que gosta, que ame mais o futebol que o Lamozão. Que o basquete, perdão. Por quê? O Lamozão, a vida inteira, ele deu aula grátis lá no ginásio. Ele foi lá por prazer, por amar o basquete, ele foi lá e dava essas aulas. Apareceu essa oportunidade dessa parceria, né? Com o Instituto. Eu precisava indicar um professor. Nada mais justo, quem que eu indiquei? O Lamozão. Perfeito. Entendeu? Perfeitamente, ele gostou, então o projeto está sendo desenvolvido lá na escola Frei José Maria Lorenzetti. É um projeto muito top, ele é social, né? Não é de alto rendimento. É outro foco. Isso, é outro foco, mas vamos analisar de outra forma. Esse projeto lá, ele vai estar contemplando fruta para as crianças, então eles têm direito a frutas, o Instituto vai estar fornecendo uniforme, material, professor. O que a prefeitura entra? Com a estrutura, que a gente vai estar tentando organizar da melhor maneira possível, a estrutura, e aí futuramente, se o Lamozão, ele achar nesse meio aí, alguém que possa estar se destacando, vamos separar esses alunos, vamos ir para o alto rendimento. Então, a minha ideia é exatamente em cima disso. Tudo que a gente fizer de projeto, sempre destaca ou é no futebol, sempre você vê, o cara que tenha o feeling lá de estar treinando, ele percebe quem tenha quem pode dar algum diferencial, né? Então, nessa questão de alto rendimento, essa parceria com o setor privado é importante. Claro. O futsal só acontece isso dessa forma porque tem o apoio
do setor privado. Então você vê exemplos de cidades, óbvio que é uma outra realidade, é um outro tamanho, inclusive é uma outra economia, mas pô, você pega Bauru, que está a 100 quilômetros da gente, e você tem um basquete de elite disputando no cenário nacional. Eu estou usando um exemplo até meio longe da gente, mas não custa sonhar, né? A gente tem que mirar no que está dando certo. Você tem um voleibol de alto nível, um basquete, iniciativa pública, privada, né? A gente talvez pode sonhar o nosso futsal feminino. Só não tem hoje porque não tem um local, não tem um ginásio à altura. No caso do futsal, do futsal feminino. O futsal nosso, graças a Deus, ainda você vê com todas as dificuldades, né, Dário? O Dário acompanha, né? Com todas as dificuldades de ginásio, isso. Hoje, inclusive, foi um dos assuntos, né? Hoje a gente tem 2 quadras em Santa Cruz que tem as medidas oficiais, que é a escola do Jacinto, na estação, né? Sebastião Jacinto, e a minha quadra externa, a nossa quadra externa do complexo. Por isso também há a necessidade da gente fazer com que aquela quadra volte a funcionar. Claro. Então, se Deus quiser, agora, acredito aí, findando o primeiro, até no máximo no primeiro semestre, a gente vai estar colocando iluminação. A gente pediu uma revitalização de piso, né? Um piso já mais apropriado para a prática, né, do esporte, inclusive na quadra interna do ginásio. E isso vem dentro tudo daquilo da sua pergunta que você disse, né? Do Diego escolher como melhor secretário, um dos melhores, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente realmente está trabalhando, a gente está correndo atrás, tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Tá me comendo bastante o tempo, mas eu não faço questão, né? Inclusive a gente tem muitas vezes até na casa da gente deixa afazeres de casa para estar fazendo. Eu não faço questão porque realmente eu me proponho a fazer bem feito e quero deixar assim, se Deus quiser, quando o próximo secretário entrar, ele vai ter uma base boa para continuar um trabalho. Campanha, em cima disso, eu vou colocar alguns pontos. Eu lembro que o futsal feminino, onde estamos discutindo aqui, não era nada em Santa Cruz. Começou com o Marcos Salário, que é o treinador multicampeão, TV Tem, TV Record, enfim. Começou com ele, algumas meninas batendo uma bola ali no ginásio, enfim. De repente, um time mais competitivo. As primeiras competições, popularmente falando, só levou pau nessas competições, porque não dá para competir com Botucatu, com Ourinhos. Por que não dá? O futsal feminino é bom, mas não era o suficiente com o time que a gente tinha para chegar em decisões. Então passava na primeira fase, segunda fase, depois não dava mais, porque encontrava com essas equipes profissionais. Santa Cruz do Pardo começou com o Marcão, as meninas começaram a pegar um certo gosto, daí existiu aquela ligação que o Domingos foi de fundamental importância, trazendo as meninas de Cianorte. Aí essas menininhas começaram a ter essas jogadoras como inspiração, virou hoje um celeiro aqui em Santa Cruz, com vários jogadores, inclusive hoje, santacruzenses fora do país. E minha pergunta é em cima disso, por que eu fiz toda essa colocação? Ou seja, essa parceria, algumas jogadoras profissionais para competições, principalmente da TV Tem, a TV Record, no seu governo, você acha interessante ainda, ou seja, a manutenção de algumas jogadoras para competições realizadas pela TV? Ou você acha que Santa Cruz do Rio Pardo vai entrar somente com as garotas aqui da nossa cidade? Não só interessante, como essencial. Se a gente realmente tem alguma pretensão na Copa, não desmerecendo, né? Mas a gente não tem ainda. Quem sabe futuramente a gente possa ter isso. Hoje, você vê que várias meninas que eram de fora, hoje moram aqui em Santa Cruz. Também, então a gente tem alguns casos de meninas que estão morando aqui para facilitar, porque enxerga realmente Santa Cruz como o potencial delas estar mostrando o futebol dela. Então, muitas meninas estão morando em Santa Cruz. Hoje, eu falo para você que para uma competição regional aqui... Perfeito. Nós temos meninas aqui suficiente na nossa cidade. Para competir. E eu acho assim, lógico, se você vai para uma competição mais aberta, hoje uma Copa Record hoje aí é praticamente um campeonato paulista. É um campeonato paulista. Um campeonato paulista, é muito disputado. Então, realmente, não que vamos fazer feio também. Se a gente ir para lá, lógico, a gente vai jogar, mas eu acho que se a gente tem pretensões de ganhar, a gente tem que ter essas parcerias e a gente conta com essas parcerias. Senão, fica inviável. Quando a gente fala das meninas daqui de Santa Cruz, eu tenho muito comigo que é assim, qual que é a importância da gente ter essas meninas no projeto, essas meninas hoje de Santa Cruz, essas que já estão jogando fora, outras que estão aqui com a gente, as meninas novas, né? Isso não é só no futsal feminino, eu acho que em qualquer esporte. Nós somos carentes de ídolos, então aqui na nossa cidade, se a gente consegue firmar uma menina, né, que tenha lá um potencial enorme e essas crianças se espelharem, se ela chegou, eu posso chegar.
sabendo que é aqui de Santa Cruz, então a gente precisa realmente desse ídolo, entendeu? Então a ideia nossa realmente, o Diego sempre pede pra gente tá divulgando isso e colocando nas periferias, tudo. A gente está na medida do possível fazendo isso com um projeto. Vamos colocar o handball lá no Sebastião Jacinto, colocamos o basquete lá no Frei José Maria Lorenzetti, vamos colocar o futebol em um canto, por quê? É dessa forma que a gente vai conseguir achar alguns aí que futuramente, né, possa estar vindo ser os nossos ídolos aí, né? Então eu acho que é assim que a gente precisa trabalhar. Você disse sobre 2 professores que serão contratados, é isso? Isso, tem um concurso em aberto, né? Tem um concurso em aberto, eu não sei se já encerrou as inscrições ou não, mas foi um pedido que eu fiz, que já é certo que é para substituir o Pedro Lombardi, que saiu, né, o ano passado. Então uma vaga já é certa e eu estou pedindo pelo menos mais um. Campanha, eu costumo acompanhar, né, e sempre citando aqui na 104 FM, de um lado elogiando, porque vocês acabaram construindo uma quadra de futebol sintético lá nos altos da estação, próximo ao museu, e ali é plausível a participação da galera, ou seja, ali final de semana, à noite, a rapaziada, a molecada ali, várias idades acabam se dividindo, montam as equipes e o futebol rola ali numa harmonia bacana, realmente uma movimentação muito grande. Eu venho cobrando aqui que eu nunca vi a participação de nenhum funcionário da Secretaria Municipal de Esportes naquele local. Você também entende isso e por que até agora nunca compareceu um profissional lá? A gente realmente não tem essa disponibilidade de funcionário hoje, do professor. Por quê? Eu já explico para você de uma forma bem sucinta. Nossos professores estão saturados de aula. Hoje, uma demanda nossa muito, muito grande é a parte de hidroginástica. Então, hoje eu tenho aula praticamente da hidroginástica e de natação. Eu tenho só na hidroginástica praticamente 1.000 alunos. Então, a nossa demanda é muito, muito grande. Até ainda brinquei com o Diego esse dia que nós estamos precisando de outra piscina, porque realmente tá ali. Já nós esse é um projeto voltado à terceira idade da hidroginástica? Isso, a terceira idade, pessoas com necessidade. Sim, então, recuperação. Aí o que a gente está conseguindo, né? A gente fez essa parte que eu falei para você do planejamento de melhorar nossa estrutura do complexo. Nós temos uma iluminação muito top hoje, de LED, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Mas eu não tenho professor para dar aula à noite. Então, o que é a nossa ideia? Nós vamos colocar professor agora, né? Chegando nossos novos professores, chegamos esse tempo atrás do César, que veio para nos auxiliar também, né? E a gente tem a ideia de colocar 2 vezes por semana um horário para os colaboradores da prefeitura, que tem um pedido muito grande disso também, eu acho que é viável, a gente está atendendo isso, né? E abrindo também nos horários para a população, noturno, né? A partir de horário, para isso a gente tinha que ter o professor. Graças a Deus, acho que essa demanda a gente vai conseguir atender. Hoje eu recebi o salva-vida, né? Que a gente estava sem salva-vida. Então hoje eu estou recebendo o nosso salva-vida para poder estar abrindo os fins de semana para o lazer, que a gente é bastante cobrado. Eu não podia deixar porque eu não tinha, né? Com o falecimento do amigo, do nosso colaborador Ayala, a gente ficou sem salva-vidas. Então hoje chegou, se apresentou o Moisés vai ser o nosso salva-vida. E então para a gente estar podendo também abrir para o lazer. Então tudo isso que a gente fala é por que a razão da gente pedir os professores e por que não a gente não conseguir levar um professor lá na estação. A gente não tem, realmente a demanda é muito grande. A gente tem os projetos de manhã do Pilates que a gente atende, a gente aumentou as turmas do Pilates, muita gente, graças a Deus. A gente tem a gente atende a hidroginástica também no CCI. Então a gente também tem professores que vão lá, 2 professores que vão de manhã e à tarde lá 2 vezes na semana. Então assim, realmente ficou inviável a gente estar conseguindo atender a todos. Mas a ideia nossa realmente é a gente tentar colocar o professor numa escala aí, a gente tem muitas e muitas praças né, de academias ao ar livre. Então assim, o meu sonho vamos dizer assim, é eu conseguir colocar um professor fazendo uma escala nessas. Aliás, ensinar a fazer, porque não adianta você ter lá os aparelhos. Subutilizado essas academias. Isso, então a gente porque elas ficam ali, acabam virando assim, um brinquedo de criança, poucas pessoas utilizam. Tendo um profissional com aulas em algum horário, você consegue, a vizinhança vai lá, faz uma aula, né? São interessantes, mas são subutilizados, né? São coisas que talvez assim, né? Não vai. Mas se a gente direcionar esse profissional para ensinar, porque fazer certo, porque não adianta ir lá também fazer o exercício errado. Talvez ele está prejudicando mais a saúde dele do que ajudando. Então, a nossa ideia é essa, colocar
a gente já tentou passar a situação lá do sintético, a gente já tentou passar pro Furioso, né, para ele tomar, para fazer aí uma situação. A gente escolheu algumas entidades que poderiam estar sendo parceiras nossas. Não houve interesse da parte deles assumir aquilo lá, entendeu? Então, O que assim, foi oferecido para ele, campanha? foi oferecido o espaço todo e ele estaria, né, fazendo o uso dentro das atribuições da associação dele e com direito aos aluguéis, entendeu? A prefeitura ficaria usando um determinado período e o restante seria com eles. Ele poderia alocar para terceiros. Poderia alocar para terceiros, tudo. Então, a gente também aí não teve esse retorno positivo, eles acharam que ficaria inviável para eles. Então, assim, a gente está porque também eles também não têm tanta equipe para fazer a gestão disso aí também. Acaba parando nessa situação, mas ainda a gente tem, hoje, que nem você disse, graças a Deus a gente não está tendo problema lá de briga, o pessoal está indo, se organizando. Eu fui lá esses dias atrás, conversei com uns lá, o que a gente pede para eles? É só não estragar. Usar faz parte, tem que usar mesmo, é da população para usar. Só não estragar. Quanto mais estraga, mais dinheiro, verba vai, né, do município. Tá usando, ajuda a cuidar, né? E viu alguém fazendo coisa errada, vai lá, chama atenção. E eu peço isso, não só para eles. O pessoal que cuida dos campos, a minha briga é grande com eles, assim, nesse sentido da gente realmente ser parceiro. O que eu puder ajudar em reforma, em ajuda, para deixar os nossos campos bonitos, para deixar nossos alambrados bonitos, nós vamos fazer. Campanha. Mas precisamos muito da colaboração de todos. Foi questionado, inclusive, aqui para o ouvinte, que falta esse tipo de gramado sintético, ou seja, arenas, né? Uhum. E alguns vereadores já colocaram que estão tentando, junto a deputados, enfim. Você também tem essa preocupação, principalmente num local onde você conhece muito bem, que são os altos aqui da Vila 80, Santa Aureliana. Ali é uma cobrança muito grande, principalmente na questão de esporte aí, uma questão de uma arena. Tem essa possibilidade? Você pensa assim também? A gente tem pedido, né? A gente tem 2 pedidos feitos de areninha, que não foram atendidos, na verdade, né? Por quê? Erro no projeto? O que aconteceu? Para ser bem sincero com você, foi usado, na verdade, toda a estrutura do Areninha, a parte de esporte, foi usada como política pelo secretário de esporte do estado. Então a gente não foi. Eu me lembro dele fazer um tour. Dizendo que ia liberar areninhas para vários municípios. Ele liberou para aqueles que eles achavam que poderia estar ajudando ele com votos. E infelizmente a gente não foi contemplado. Não foi algum erro técnico da secretaria? Não, jamais. Sistema de projeto e tal. A gente fez esses pedidos. O pedido da primeira areninha a gente cadastrou em março do ano passado. Sim. Então a gente estava mais do que dentro do prazo. Depois teve um pedido do vereador Niltinho, que fez também, a gente cadastrou um pedido do Niltinho. Sim. Então a gente fez todo o trabalho, não foi erro nosso. Então o erro, na verdade, ser bem sincero com você, que foi usado politicamente o negócio. Assim como eu tive lá junto com o Diego, e a gente levou 7 projetos para eles lá. Ele recebeu muito bem nossos 7 projetos, mas não vingou nenhum, né? Lógico que era de conhecimento dele, né, as situações políticas, e ele pegou, achou por bem ceder para outras cidades vizinhas. Então eu não discuto, mas também não parei por aí. O que eu fiz? Eu estou tentando de outras formas. Se eu não conseguir com ele, eu estou indo atrás de deputado, eu estou indo para a gente conseguir a verba. Essa é uma má notícia para Santa Cruz, né? No sentido de que tá sem força política, né? Porque a minha dúvida é a seguinte: ele não está no mesmo grupo do vice-governador que hoje está como governador? Na verdade, eles não são, porque o Diego está alinhado com o Dória, até onde eu sei no estado, né? Na verdade, eu acho que essa parte da política aí, sim, até mesmo aí na parte de cima do nosso estado, a gente vê talvez aí tem algumas dúvidas, umas rachaduras. Mesmo aí. Estando no governo, ele não estaria no grupo pensando nas próximas eleições. Na verdade, é o seguinte, ele está vendo lá do pessoal dele. Eu não estou falando questões, porque ele é candidato a deputado estadual. O secretário estadual de esporte. Então, ele está vendo de outra forma. Eu vou ajudar a Santa Cruz, né? O que eu posso conseguir lá? Então, ele está vendo politicamente o negócio, não que seja pelo vice-governador, ele está vendo o lado dele, né? Ele está vendo, na verdade, só o lado dele e, infelizmente, mas a gente também não desanimou, não. Eu me lembro o Niltinho, por exemplo, falou-se muito na Câmara dessa... Estava motivado. Sim, eu nem sabia que fim tinha dado essa história, então, pelo jeito, virou água. Não foi aceito, tá lá. Tá lá cadastrado, entendeu? Tá lá cadastrado o projeto, né? Então, assim, logo quando eu entrei, eu recebi um comunicado, né, de um deputado, e o deputado me perguntou: você tem alguma demanda na Secretaria do Estado cadastrado?
eu não tinha nenhuma demanda cadastrada. Campanha, eu lembro então, que... assim, hoje temos, graças a Deus, se um lá na frente nos quiser ajudar, com certeza já vai ter alguma coisa cadastrada. Eu lembro que a gente fazia sempre um elogio e mostrava, eu citava muito, e quando eu estava na Band ainda, sobre a cidade de Ipaussu. É impressionante Ipaussu como tem esse tipo de quadra. É toda bonita, enfim... sempre é beneficiado. Entrevistei na oportunidade o prefeito Serginho sobre o porquê que Ipaussu conquistava tantas quadras e a região não conquistava. Ele falou sobre a parte política, então está explicado, ou seja, lá teve uma aceitação maior na questão política, porque é inadmissível, uma cidade como Santa Cruz do Rio Pardo só tem uma, é só uma. Então, mas né? você vê, né, se você for analisar, né, você falou, Santa Cruz está politicamente fraco. Não, pelo contrário, você vê, talvez no esporte sim, mas você vê, na saúde hoje, foi a cidade que praticamente recebeu mais verbas de toda a região, vamos dizer assim, né? Então, o deputado Madalena tem ajudado, o capitão Augusto tem ajudado, mas infelizmente, eu acho que foi meio que a parte do secretário ser o candidato, isso aí acho que atrapalhou bastante. Ele realmente, a semana dele, ele estava tirando, tipo, metade da semana para fazer política com dinheiro. Então, mas independente disso... E os nossos deputados, você citou 2 deputados, né? O deputado Madalena e o capitão. Você postou até recentemente nas suas redes sociais, era com o capitão... Capitão Augusto. Capitão Augusto, estava dando alguma força, alguma coisa aí. A gente precisa, nesse momento, desses representantes. Não, com certeza. Né? De chegar junto ao governador, chegar junto no secretário. Se Santa Cruz está sendo preterida por alguma questão partidária, nesse momento é que os nossos deputados, seja estadual ou federal, que levaram os nossos votos, né, Dário? Que tem que, porque para Santa Cruz não está indo areninha. É só questão política. Tem tido essa mobilização, vocês do esporte em especial, têm tido contato com os deputados, tentado reverter essa problemática política aí? Como eu disse, o do secretário não é só ficar assinando, né? Então, eu, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o capitão Augusto, né? É um amigo, né? De longas datas aí, então é um militar, né? É um companheiro de farda e graças a Deus ele vinha já até me cobrando, campanha, você tem alguma coisa, alguma demanda, fala comigo, né? Então a gente realmente agora levou, né? A gente está levando para ele a questão, não sei se você lembra da pista de atletismo. Sim, você falou. A pista de atletismo eu falei com você aqui, estava praticamente certo e o Estado cortou da gente. Ô, Lô, não sabia que tinha cortado essa assim, parte. Cortou, vamos dizer assim, né? Até onde a gente se sabe, tá mais ou menos na mesma estação do Areninha. Então tá lá cadastrado. Né? Então tá cadastrado, tá tudo certinho. Então o que a gente fez? A gente foi atrás do capitão. A gente está pedindo uma verba pro capitão para a realização da pista de atletismo, porque ela é muito mais que só uma pista, né? É um local para treinamento, tanto de alto rendimento como para todas as escolas. Uma coisa puxa a outra. Na época a gente falou com motivação, né? Bastante. Porque até discutia se teríamos um piso mais adequado a alto rendimento, mas que custaria mais, ou seria um piso mais simples para o pessoal fazer a corridinha, a caminhada. Mas o projeto miou, tá na gaveta do Estado. Na verdade está na gaveta do Estado. Então assim, a gente vai precisar, mas assim, não está perdido. A gente está dando tiros de todo lado aí, vamos dizer assim. A questão da pista, qual a importância da nossa pista? Só para quem não está no contexto, explica onde seria essa, onde é o projeto. Essa pista, ela tem um projeto lá na antiga Abrai, lá na estação. Então assim, o que a gente fez? A gente não parou. Tem um projeto do FID que está aberto, né? Então a gente está colocando novamente esse projeto do FID, tanto no FID e agora também, né, a gente pediu para o capitão, entendeu? Por quê? Eu tive uma reunião, só para você, um contexto aproveitando, eu tive uma reunião com os professores, né, os educadores físicos da rede, juntamente com até então o secretário Marcos. E a gente conversou bem sobre isso. A gente não tem hoje local para treinamento. Não adianta eu querer implantar na escola alguma situação que não é a realidade. As escolas hoje elas foram diminuindo, necessidade de construção de classe, isso, aquilo, foi se tomando o espaço que tinha no esporte. Hoje você não tem, muitas escolas não têm um espaço para se fazer um salto em distância, um salto em altura. Então, até pela própria desenvolvimento da estrutura, foi se perdendo esses espaços do esporte. Hoje a pista seria um centro de treinamento para todas as escolas, particulares, municipais, estaduais. Então eu acho realmente eu coloco hoje como uma prioridade para a gente ter um local para estar
realmente resgatando essa parte. Mas para esse projeto sair do papel, ele dependeria exclusivamente de verba do Estado. Ou isso pode, não tendo sucesso junto ao Estado, seja por política ou por outras questões, a Prefeitura encabeçaria o financiamento de um projeto desse vulto? Eu acredito que o Diego já mostrou-se bem propício a nos ajudar em relação à pista, entendeu? Ele já falou que... Até porque pouquíssimo tempo atrás isso já estava sendo colocado como uma das grandes bandeiras da secretaria. Então, a pista de atletismo no Antigo Abraia, agora vem essa notícia. Me decepcionou bastante, mas o Diego me deixou bem confortável quanto isso, porque se a gente não conseguir de outra forma, a gente vai por meios próprios, né? Então, assim, por isso que eu estou tentando. Claro. A gente foi pedido, né? A gente colocou 2 projetos do FID, a gente foi atrás do capitão para poder realmente tentar viabilizar esse projeto que é de importância muito grande. Muito grande mesmo. A gente pediu para o capitão também a revitalização da área do Guarani. Se não sair pelo FID, a gente faz. É uma necessidade muito grande de uma revitalização de uma área, né, boa para ali. A gente tem o campo do Jardim Brasília, que a gente tem a reforma, né, que precisa ser feita com urgência também, que é um pedido antigo dos moradores. A gente vai estar mexendo nesse campo também. O Parque das Nações, também a parte de vestiário que a gente vai reformar, né? O Vila 80, que deve começar essa semana, a semana que vem já deve começar, já era para ter começado, né? Inclusive falei hoje com o responsável da obra que precisava dar uma agilizada. Então, assim, a gente realmente tem alguns projetos de reforma de estádios que eu penso, né? Que a gente precisa deixar nossos estádios todos bonitos, alambrados, alambrado atrás dos gols, onde não tem, a gente está licitando alambrado um monte. Então, o campo que não tem, a gente vai colocar. A gente precisa dar condições realmente para o pessoal praticar. Campanha, em relação à escolinha de futebol Clube Atlético Santa Cruzense, eu tenho informação que vocês têm um projeto, numa parceria, obviamente, com essa escolinha, da mudança do gramado, ou seja, deixa esse gramado atual e no futuro um sintético. Isso. A minha pergunta também é em cima disso. Se é uma parceria de Prefeitura está bancando, tem alguma parceria? Isso. E a outra pergunta, já nesse sentido também, o trabalho que vocês estão fazendo, a Secretaria de Esportes, para com o campo do Guarani. É claro que está tendo uma boa vontade de alguns moradores. Vou citar aqui somente um especial, mas são vários. O Lula, que tem trabalhado sábado, incansavelmente naquele lugar e ali acabou revitalizando já. Minto, sexta-feira eu tive com o Lula lá. Sim, ele vem fazendo um trabalho ali muito bacana. Sim. E a questão dessa mudança do sintético do Clube Atlético Santa Cruzense, você pensa também em fazer uma experiência, algum gramado aqui em Santa Cruz? Ou seja, de repente você tira toda aquela grama e coloca um sintético? Eu acho assim, hoje, vamos primeiramente do CAS. O CAS hoje atende 200 crianças. Então, se a gente for colocar ali todo dia, treinando, não vai aguentar. Então, não é gasto, é um investimento, né? Para a gente poder atender essas crianças, não parar durante o período de mais seca, de estiagem. Então, eu acho que é necessário a gente fazer essa troca desse gramado, né? Por sintético. Então, eu acho que é importante a gente estar fazendo isso. E a ideia de fazer isso em outros locais da cidade, mesmo que a gente não consiga, vamos falar assim, um sintético, vamos dizer, eu penso também na própria quadra mesmo para a prática do futsal. Porque nós não temos, se você for analisar, nós não temos quadra de futsal, então, mas o sintético é uma realidade que a gente pode trabalhar muito bem, não é um investimento tão alto, né? Não é um investimento tão alto. Se você for analisar em questões de retorno. Então, você ter um projeto, mas não adianta eu colocar lá também e deixar para a população lá usar sem sentido, vamos dizer assim. Vamos alocar um projeto, vamos colocar alguma coisa para desenvolver em cada bairro. Seria muito interessante. A gente tem uma demanda grande lá no bairro da Divinéia. Então, a gente podia estar pensando daquele lado, colocando um campo desse, só que para isso eu vou ter que ter o professor, eu volto lá atrás, né? Eu tenho que ter o professor, eu tenho que ter o profissional para ir lá ajudar. Porque nem todos têm a disponibilidade de ir voluntariamente estar fazendo esse trabalho. E nem isso também não é, vamos dizer, tem que ter realmente essa parceria. Então, eu acho que isso é o ponto do sintético, da gente fazer que seja o caso e a gente venha fazer outros depois em outra área necessária, que nem você citou mesmo na área ali da Vila 80, é uma área bem populosa que merece realmente, não que outras áreas não mereçam, né? Mas merece também uma atenção que a gente vai estar dando. Então, assim, que seja o primeiro de muitos, que seja esse campo lá
onde é usado pelo CAS. Você falou sobre... Ao Guarani, só completando, em relação ao campo do Guarani, eu tive lá com o Lula na sexta-feira, conversei com ele fez alguns pedidos pra gente, a gente está providenciando, a gente vai estar mudando algumas coisinhas lá para estar ajudando ele, não só o Lula, né, mas hoje nós temos lá o Zaião tá com ele, então são pessoas... Zaião é um batalhador que não precisa nem citar ele, porque todo mundo sabe o tanto que ele faz pela estação. E assim, o que nos deixa muito tranquilo, Dário, que são pessoas do bem, que eu tenho certeza que eu indo lá, a Secretaria de Esporte indo lá, investindo lá, fazendo alguma coisa, eu não posso esperar, por exemplo, que nem eu falei para ele, a gente não sabe o projeto da revitalização, quanto tempo demora. Eu preciso com urgência mexer lá, com urgência, para ontem, mexer lá no vestiário. Realmente tá bem crítico, então Quem mora lá hoje, tem alguma ligação com a prefeitura? Não tem, eu já conversei com o Sérgio, que é responsável, o Sérgio já conversou, já pediu para sair, então a gente já pediu pro pessoal realmente desocupar lá, que a gente vai precisar mexer, então não tem outra saída, a gente precisa mexer realmente, dar uma cara pelo menos, uma situação para poder pelo menos usar, né? Vestiários, os banheiros, então a gente precisa dar uma cara melhor lá, então assumir esse compromisso, né? O Diego já vem me pedindo, né? O nosso Diego prefeito, né? Ele já vem me pedindo isso desde o final do ano, né? Para sentar com a engenheira Carla e a gente fazer alguma coisa no sentido de estar melhorando lá. Então a gente vai estar sentando, vendo o que a gente consegue melhorar até sair o projeto. Não podemos, lógico, gastar muito, porque seria até inviável a gente mexer uma coisa que vai ser mexido futuramente. Mas do jeito que está hoje, realmente está muito feio. Assumir um compromisso lá com eles e a gente vai fazer. Tem um pedido também do vereador Simão também. Adilson Simão. Do Adilson Simão, que pediu para mim. Então, assim, a gente tenta fazer toda essa parceria. A gente está enxergando tudo que precisa. Mas, como eu já disse para vocês, tem que ter o planejamento, a gente tem que... Hoje, graças a Deus, eu tenho uma verba boa na minha secretaria. Dobrada, né? Eu tenho, então, assim, a minha responsabilidade aumentou bastante. Agradeço, mas, assim, a gente precisa realmente ter planejamento para gastar esse dinheiro. Você falou sobre planejamento. A gente vê lá a estação Campo do Guarani, o Lula, o Zaião, conforme você citou também, e outros guerreiros que abraçaram, assim, denominados guerreiros, abraçaram essa causa. Sábado à tarde voltou a ter um futebol, voltou a ter uma participação da população, principalmente dos altos da estação. A gente vê também toda essa movimentação no campo do Jardim Brasília, campo do Vila 80. Cruzeiro, naturalmente, o campo do 20, mas tem um campo entre a Vila Saúl e o Parque São Jorge, campo do Paulistinha, conhecido. Passei dia desses lá, gramado praticamente impossível de jogar futebol. Mato alto. Ali não tem essas pessoas que tem nesses locais onde eu citei, ou seja, uma pessoa que é responsável pelo aquele local, fora vocês da secretaria? A gente tem lá o Tony, né? O Tony é um batalhador. Tony Benetti. Ele dentro das possibilidades dele, ele faz lá o possível. Hoje ele conseguiu alguns parceiros lá para estar ajudando ele novamente. Eu sempre briguei com ele, falei, você precisa ter mais gente para te ajudar. Não é só o cara vir aqui. E isso eu falo para você, Dário, não é só ali do Paulistinha. Todos os campos que a gente sabe que é difícil o cara tocar sozinho. O cara tem despesa, eles precisam lá que os caras ajudem lá ele a ir lá cortar grama, se ele não cortar grama, ele vai ter que pagar para alguém fazer. Ele tem que comprar bola, ele tem que comprar rede, né? Então assim, falei com ele, agora graças a Deus parece que ele arrumou uns parceiros, a gente tá... Ali tem uma situação de revitalização também, né? Com LED, né? Eu conversei com o Gerson do turismo, né? Vão ser colocadas ali umas luzes para poder melhorar, porque ali é até questão de segurança. Você vê que o mato, além do mato, o local é propício para se ficar escondido lá. Então a gente quer melhorar realmente até por questões de segurança. Então a gente também tem esse compromisso, eu não citei nas reformas, mas é um campo também que a gente precisa pegar com muito carinho. E assim, na medida do possível, a gente consertar todos esses problemas. Nesse local também, exemplo do Guarani, tem um vestiário que não é ocupado por funcionário público. Isso, então é isso que eu falo para você. Todos, não deve ter, porque não foi para isso. Não tem essa situação, não é funcionário da prefeitura, ele não pode estar lá, né? Então está sendo pedido todos para serem retirados da situação de não morar. Não tem compromisso com a prefeitura, vamos dizer assim. Então, quem não ajuda, quem não faz a parte dele, a gente precisa realmente estar deslocando, saindo de lá e realmente para deixar para alguém que queira cuidar, para alguém que seja lá, mas que não tenha esse compromisso com a prefeitura
de funcionário. Ainda nessa onda de campus, Estádio Municipal Leônidas Camarinha, Tricolor Santa Cruzense, vem aí, segundo Luciano Rosalém, o Galeguinho, presidente Sim. do clube, e vem para conquistar bons resultados. A parte de estrutura da prefeitura também estará pronta? Posso complementar? Porque teve uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou abrir um bloco para encerrar, até para liberar o convidado pelo o tempo que a gente combinou aqui, mas tem a ver com a sua pergunta, viu, Dário, sobre o Estádio Municipal. O Leandro Escatamburlo diz o seguinte: durante o Campeonato Paulista, a última edição que o Tricolor esteve disputando, o Leandro Escatamburlo, ouviu numa rádio difusora, que transmitiu os jogos, os locutores reclamando das péssimas condições do gramado do estádio, que enfrentava uma prolongada estiagem naquela época e estaria sendo menos regado também. Aí no final da participação, o time do campeonato teria tido uma irrigação, melhorou um pouquinho, porém foi falado, segundo o ouvinte, Leandro Escatamburlo, que o gramado precisa ser substituído. Isso. Então vamos falar do estádio, o Dário perguntou, em especial do campo, do gramado, Isso, né? então vamos lá. Na verdade, quando assumi, estava realmente muito, muito feio. Eu sou bem sincero em dizer para vocês que estava impraticável lá. Logo que entramos, não era a época propícia para se fazer a troca. Uma troca de gramado ou uma reposição de grama, ela tem que ser feita no período chuvoso, que é normalmente aí de novembro, ou final de outubro para frente, para se pegar bastante chuva e tal, para ter essa recuperação. Mesmo assim, nós não tínhamos muita saída. O que nós fizemos? Na região ali do gol, do lado do esquerdo do municipal, do lado dos vestiários, foi arrancado praticamente 4 metros de largura de grama da extensão inteira do campo transversal, e foi replantado uma grama. Certo. Não deu tempo realmente de se recuperar com certeza. Hoje, se você for lá, não sei se o Dário tem acompanhado lá, você nem percebe mais as manchas do gramado. Entendi. Naquela região que foi trocado. Então, assim, o gramado está bem mais cuidado hoje. A gente tem que ter um carinho mais com o gramado. Em relação à troca do gramado, eu vou falar para você, vou responder mais ou menos com uma pergunta. Eu tô com uma consultoria de gramado marcada. Vai vir uma empresa, eu entrei em contato com um conhecido que me passou o contato de uma empresa e vai vir mandar sem custo para fazer um levantamento, a consultoria. Porque não adianta eu chegar para você lá e falar que tem que trocar o gramado. Aí como dizer, eu não sou agrônomo, eu não entendo, claro. E outras pessoas que eu pedi opinião também. A resposta que eu falei para ele, eu sempre tive aqui um problema, o pessoal falando, que o gramado é velho, ele precisa ser trocado, isso. Ele me respondeu da seguinte forma: a grama nunca fica velha. Ele falou assim, nunca velho. A grama nasceu, ela é grama nova. O que você precisa tratar é a base dela. Então ele está vindo para essa consultoria. Ele vai nos dar essa consultoria, ver se há necessidade ou não de se fazer a reposição do gramado, que ele acha que é muito difícil. Você falou, dificilmente a gente pede a troca de um gramado. Ele falou assim que tem que ser tratado, ver o que é o problema e consertar. Certo. Ele vai estar, então, assim, essa consultoria é em cima disso, para a gente estar melhorando, fazendo essas melhorias no gramado. Campanha, antes da pergunta do ouvinte, o Diego falou que tem participação do ouvinte também. Tem mais algumas. Você falou sobre a importância de parcerias. Eu quero te dar um exemplo. Santa Cruz do Rio Pardo hoje, ela não tem arenas disponibilizadas pelo governo, obviamente. Mas temos aqui a quadra de futebol sintético Valbol, que é uma referência regional. O trabalho desenvolvido ali, toda a estrutura do Valbol. Por que a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, através da sua secretaria, não faz parceria com o Valbol? Olha, eu vou ser bem sincero para você, ô Dário, eu acho que eu já conversei alguma coisa lá atrás com o representante lá, o Antônio Carlos. Antônio Carlos, de a gente fazer. Não tem problema nenhum da gente fazer uma parceria, entendeu? A gente está aberto para o que vier para somar. A gente não tem nada contra ninguém, entendeu? A gente precisa realmente fazer essas parcerias e fazer, assim como eu disse para você, a gente precisa da escola, a gente precisa do pessoal do campo, a gente precisa de todo mundo. Então não tem problema nenhum, se realmente tiver alguma coisa interessante, vamos fazer a parceria, por que não? A gente faz o campeonato lá, a gente faz alguma coisa lá desenvolvido para essa área, Eu acho que eu queria só acrescentar um assunto em relação ao campo municipal. Nosso campo municipal, sexta-feira, graças a Deus, foi uma longa data aí desde que eu entrei, foi um compromisso que eu assumi, de deixar nosso campo em condições de AVCB. Todo ano o campeonato é uma briga para se ter esse AVCB, porque não tem. Ou seja, o campo faz 20 anos, vamos dizer assim, que ele está sendo feito de maneira errada.
que o AVCB, toda vez o bombeiro vem, pede isso, pede aquilo, pede para mudar isso. Faz uma maquiagem e no ano seguinte, mesmo problema. Então, sempre é interditado. Isso. Aí o que hoje, se vocês forem lá, vocês vão estar vendo lá, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar indo, mas pode ir lá, vocês vão ver. Inclusive a escada que adentra as cabines lá de transmissão, elas foram quebradas e vão ser aumentadas. Por quê? Porque está fora do padrão. Nossos degraus da arquibancada estão todos fora do padrão. Nós estamos consertando todos os degraus. A gente tinha uma passagem atrás da arquibancada que era fora do padrão de segurança. A gente pediu uma CTPI que foi feita e autorizada. O campo, se vocês forem lá, vocês vão ver que está na frente escrito bombeiro lá e o pessoal até tá me tirando, porque você era bombeiro, o pessoal tá até me zoando, né? Sim. Mas nada a ver, é que aquela área, uma das situações de campo de jogo, o campo tem que ter 2 entradas de viatura de emergência. Claro. E o nosso não tem essa condição, porque de um lado é a entrada principal do estádio que não tem como entrar. Lá por trás. Só tinha uma entrada. Sim. Qual é a medida de compensação que o bombeiro pediu? Aquela rua, dias de evento, ela é exclusiva de bombeiro. Não se para carro, não se para moto, não se para nada ali. Sim. Então a gente fez daquela forma. Então tudo que está sendo pedido é para que seja uma obra que resolva de uma vez. Isso. O ano que vem, na hora que chegar na época da vistoria, bombeiro, tá na época de vistoria. O bombeiro vai vir ali. Esse ano ainda, né? Não, esse ano já foi aprovado. Esse ano já aprovamos, graças a Deus. Tá tudo em ordem, né? Foi uma luta grande e graças a Deus está aprovado. Agora, para outros anos, exatamente, tipo assim, nós não vamos ter problema estrutural do estádio, a não ser que apareça uma outra norma aí dentro do bombeiro que exija. Mas dentro das normas que hoje pede para a emissão do AVCB, nós estamos tranquilos e bem organizados. Então, acho que isso é uma luta que... Apesar de que até nisso a gente falou anteriormente sobre política e como influencia um município ter ou não uma mareninha, por exemplo. Sim. O Dário Miguel acompanha muito mais de perto essa situação do esporte aqui em Santa Cruz, mas eu, enquanto jornalista, escrevi reportagens, cobri situações em que o nosso estádio foi interditado por eventuais problemas, aí até mais em relação aos critérios da Federação Paulista, que tem muito a ver com política. Em outros municípios, simplesmente liberava. Isso. Não deixa de ser politicagem também. Em outros municípios a regra era rígida. Os colegas que fazem a cobertura viajavam e dizem, aqui na cidade tal, o estádio tá em Cacarecos, mas em Santa Cruz os caras ficam em cima. Também tem essas questões, né, Dário Miguel? Tem sim, é lamentável. Alguns estádios aí parece que não tem fiscalização. Tudo é mais ou menos assim. Santa Cruz nada pode. Em relação a outros estádios. Ou seja, tem essa questão da política também, que há muito tempo não tem representatividade junto à Federação Paulista de Futebol. Muito bem lembrado por você, Diego. Campanha, dia desses, na prefeitura, teve uma pessoa, não vou citar o nome dele agora, do alto escalão, fez um elogio para você. O que foi esse elogio? Olha, o Campanha, como secretário, na minha opinião, quando ele recebe um não, ele acaba insistindo, mostrando com um projeto que dá para fazer. Minha pergunta é em cima disso. Campeonato amador, no passado, o prefeito doutor Otacílio, quando saiu uma briga, falou, não vai ter mais e pronto, acabou. Palavra do prefeito que manda. O secretário de esportes, o senhor Caê Bacedo, na oportunidade, o que ele fez? Aderiu. Ficou de boa. Não provocou, não tentou mostrar nada. Ou seja, não aconteceu o campeonato amador. Ficamos aí um bom tempo sem campeonato amador devido à falta de disciplina. Claro. Eu até acho que tá certo, o pessoal não tem que brigar, tem que punir realmente. Mas agora já passou o tempo. Essa geração, esses jogadores aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que jogam em campeonato amador em toda a nossa região, será penalizada até quando nessa questão? Ou você pretende mostrar para o prefeito Diego ou para quem manda na prefeitura em questão jurídica que dá para fazer um campeonato amador? Vai continuar sendo penalizado, Dário, até setembro desse ano. Porque em setembro, se Deus quiser, a gente vai iniciar o nosso campeonato amador. Então acaba então. Isso. O que eu penso em relação a isso? Eu vindo de uma instituição militar, onde se tem uma disciplina, uma hierarquia, claro. Eu, como secretário, eu acho que é meio que inconcebível a gente falar que não consegue organizar com regras rígidas de um campeonato que a gente possa todo ano ter. Então, eu já tive a oportunidade no congresso do Campeonato de Jogos Santa Cruzense, alguns dos representantes que lá estavam são um dos que formam um time do amador. Agora a gente vai ter o congresso do quarentinha, do cinquentinha,
que é dia 21 de fevereiro, né? Que vai estar o congresso, então eu já vou ter essa possibilidade de estar conversando, porque a maioria desse pessoal que faz 40, 50, 60, normalmente está envolvido também no amador. Então eu já vou estar reforçando isso. O que é a minha ideia sobre campeonato amador? Inclusive nós vamos mudar o nome para tirar esse negócio de campeonato amador, né? A gente vai pôr lá, seria o nosso campeonato Santa Cruz Open de futebol de campo. Para nós já quebrar um pouquinho isso do amador, essas pegadas aí. Nada mais vai continuar lá sendo. Claro. O que nós precisamos é disciplina. Eu acho que se o cara não consegue se portar de forma como um atleta num campeonato, ele não deve disputar. Certo? Não vou estar proibindo ninguém de disputar, mas vou estar excluindo, a Secretaria de Esporte vai estar excluindo o time que arrumar confusão. Sim. Bom, vamos lá. Com um exemplo prático para isso. O Dário vai formar um time. Você sabe quais são os elementos, os maus elementos que sempre dão problema. Se você quer chamar ele, não tem problema. Eu não vou proibir você de chamar. Mas, se ele der problema no campeonato, o seu time vai ser excluído. Então, antes de você chamar, conversa com ele de canto, troca uma ideia. Ó, vai ter o campeonato. Gostaria muito que você tivesse no nosso time e tal, assim, assim. Mas tem que haver o compromisso dele de não ter essas novidades durante o campeonato. Porque eu não vou excluir jogador. Nós vamos excluir o time. Certo. O time, o representante que formar os times, eles têm que ter a responsabilidade de saber quem eles chamam. Se o cara não serve para disputar o campeonato, não chame. Não chame. Deixa fora. Ou o cara entra nas regras do futebol, da parte de companheirismo, do esporte em geral, né? E senão ele vai estar fora. Olha, isso aí se ele quer praticar realmente um ringue, ele vai lutar, ele vai mas no futebol, sim, na prática esportiva da competição, não pode existir isso aí. Perfeito. Entendeu? Então é essa forma que a gente vai estar agindo. Então setembro tem campeonato Santa Cruz Amador. Se Deus quiser, já tem outro marcado, nome, né? A gente está mudando o nome, né, para Santa Cruz Open de futebol de campo. E a gente vai estar conversando, né, a gente vai estar chamando, como eu fiz na maioria dos campeonatos que a gente tem feito, nas competições que a gente tem para organizar. Então, eu vou chamar a todos para conversar, a gente vai trocar uma ideia no que eu acho que é melhor, mas a gente vai impor algumas coisas. Fiz assim agora também, a gente vai estar vendo também o pessoal da bike, chamei alguns representantes de bike, ver como é que a gente pode fazer uma Copa bem legal. Então, estou conversando com o Boca, lá do tênis, a gente vai fazer uma Copa, né, um Open de aberto de tênis lá uma estrutura que nem você falou. Um exemplo bom disso, né, até aproveitando, voltando ao seu questionamento lá do Valbal, a gente está fazendo uma parceria com o Boca. O Boca a gente vai fazer. Quantos anos que a gente não tem um campeonato? Que é uma estrutura fantástica. Não tem, também. é para a região, o Sim. Boca aqui, entendeu? Então a gente precisa aproveitar. E nada impede de a gente estar formando lá. Então a gente está aberto realmente para várias situações. No pique, hora certa, 13h38, Adriano Campanha, secretário municipal de esportes aqui de Santa Cruz, ao vivo no Giro de Notícias, uma entrevista esclarecedora. A gente está passando sobre vários pontos ligados ao esporte aqui de Santa Cruz. Já encaminhando para o final da entrevista, rapidamente, Campanha, algumas perguntas ou sugestões da audiência. Peço que a resposta seja também no pique, ping-pong, para dar tempo aqui e não atrasar mais ainda você. Vamos lá. O nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Mortandela, ouvinte raiz aqui do programa, ele está em Matinhos, Paraná, na praia. Olha que beleza, hein? Que benção, quem dera, hein? Ele pode, né? Aproveita aí, Mortandela, ligado no programa. Ele quer saber do secretário se há projetos na área de esporte para crianças voltados ao Parque das Nações. A gente, talvez ele não está sabendo, né? Iniciou-se lá o projeto lá do basquete que eu falei para vocês, isso, né? Falamos durante o programa aí. Tá lá atendendo 80 crianças no contraturno escolar. É uma situação que a gente conseguiu colocar lá. Sim. Assim que tiver outras possibilidades, a gente vai estar encaixando outros projetos também, não só lá como em outros bairros. Pergunta, moro perto da pista de skate do ginásio. Aqui no local, pessoas deixam um lixo espalhado. Inclusive, segundo o ouvinte, é um ponto de droga, de consumo. Eu gostaria que não tivesse o evento, pois nós que moramos aqui não aguentamos tanto barulho. E nessa época de pandemia, o uso de máscara entre eles é zero. Ela diz que desde o começo da pandemia percebe que as pessoas não respeitam as regras que tentam colocar naquela situação. Moradora ali da região da pista de skate. Certo. A gente, quando entrou lá, né, foi um dos motivos lá que a gente tinha bastante essa conversa do ponto de droga. Hoje é tudo monitorado. Pode até acontecer alguma coisa lá, mas a gente tem um monitoramento, diminuiu, se não 100%, mas 90% a prática lá. Realmente antes era
Hoje está com LED, tudo monitorado, a gente tem melhor controle daquela área. Em relação ao evento, se a gente for pensar dessa forma de não ter barulho, a gente realmente não consegue fazer nada. Infelizmente, né? Mas eu quero que ela tenha essa, como se diz, confiança na gente, que vai ser um evento muito bom, que é uma coisa que vai trazer, assim, bastante gente de fora para nossa cidade. Então eu acho assim, é um grande evento, bacana. E realmente se faz barulho. E o skate que não tem período noturno, viu? Claro, e o skate, que é um esporte já praticado no Brasil há muito tempo, isso. Teve momentos de alta, momentos um pouco mais em baixa, a depender também dos nossos representantes da modalidade, voltou com tudo entre as crianças. Com certeza. Através da fadinha, né? A garotinha lá que foi bem nas Olimpíadas. Isso. Então, o esporte está em alta, esporte é saúde, é vida, todos eles. Tem que ter ordem, tem que ter respeito a quem mora na região. Mas eventos como esse tem que ser, de maneira organizada, ser estimulados. É um público realmente, que a gente conversa bastante, entendeu? Nós tivemos um problema de pichação lá. Claro. Eu chamei, a gente levantou pela Câmara de Monitoramento, levantamos quem foi os autores, chamei lá na secretaria e tomei as providências, fiz com que ele voltasse lá e pintasse o que ele fez. Tem que punir. Então, claro. E só aproveitando aí que você falou, a gente tem um projeto pré-aprovado do Condeca, que a partir de abril, então já os nossos empresários aí que estejam ouvindo, eu já tenho um compromisso aí de uma empresa de ajudar no aporte financeiro. É um projeto que vai atender também 80 crianças do skate. Então, a partir de abril, aquelas empresas aí que puderem estar fazendo essa ajuda pra gente aí, fazendo um aporte aí da lei de incentivo. Entre em contato com a Secretaria de Esportes. Com certeza. O Campanha vem desenvolvendo um ótimo trabalho, tem muita coisa a ser feita ainda, está no caminho certo. É o nosso amigo Éder Chulé. E diz que meu cabelo tá bacana, né, Éder Chulé? Você é mentiroso também, Éder. É sacanagem. O João Bianchi, atrás do gol, do lado dos vestiários, lá do municipal, tem um terreno sem construção. A prefeitura poderia desapropriar, daria uma ótima entrada. Isso foi discutido há um certo tempo. Sim. Particular. Isso chegou a virar discussão jurídica. Eu acho que aí é um imbróglio também ali. Eu não sei se está por dentro dessa história. Não, eu sei que tem ali, mas é uma área particular, né? E desapropriar, acho que não sei se seria o caso, mas eu acho que assim, a gente precisa melhorar o nosso estádio naquilo que ele é hoje. Eu acho que a gente tem condições de ter um estádio melhor. A gente tem uma briga grande lá, que é a parte da arquibancada, que precisa ser resolvida realmente. O nosso prefeito Diego, ele já tem um compromisso marcado aí com uma agenda marcada, né, com quem é responsável, para poder estar tirando aquilo, ver o que pode ser feito para ajudar. Porque realmente já vem há muito tempo se arrastando e isso realmente vem atrapalhando. A gente não conseguiu aí conseguir praticamente a Copa São Paulo. E não vai conseguir o ano que vem se continuar dessa forma lá o Puleirão. Então a gente precisa tirar. A Copa São Paulo mostra muito a nossa visibilidade enorme. A ideia é colocar Santa Cruz como sediar a Copa já para o ano que vem, se Deus quiser. Então a gente precisa que realmente alguma coisa seja feita nesse sentido. Isa Rafael, ela perguntou sobre a pista de atletismo, já falamos sobre isso, está respondido. Sim. A situação, infelizmente, aí está empacada agora, o projeto está na gaveta lá, mas a perspectiva, pelo que eu entendi, se não sai pelo Estado, o prefeito talvez viabilize, com certeza. Isso é um compromisso meu, inclusive, com os amantes aí da esportiva. Alexandra Garcia, a prefeitura tem treino de basquete aberto? E se não tem, já pensaram nisso? Tem. A gente Como tem além do basquete lá do parque, né? Sim. O Lamozão, ele dá a gente só está readequando novamente os horários deles. Mas a terça e quinta, a partir das 18 horas lá no ginásio. Pedro Cavalcante, da Vila 80, porque os campos aqui no bairro não abrem, fica tudo fechado. A prefeitura arruma com o dinheiro do povo, dos impostos, mas fica fechado. É isso, eu não sei como é que funciona a gestão desses gramados. Não, na verdade é o seguinte, cada campo, ele tem um representante que cuida desse campo e ele tem despesa. Esse campo, ele não pode ser aberto, senão realmente... Como uma praça. É isso, senão realmente a gente não tem... O cara vai lá, cuida, ele paga para cortar, ele tem toda a situação. A prefeitura gasta, investe em reforma, então tem que ter alguém responsável. Se ele quer usar o campo, ele chega lá no representante, né, do que cuida do campo, troca uma ideia com ele, combina com ele. É o Éder que cuida? Eu acho, do Vila 80 hoje, eu acho que é o Mirto, é o pai dele, né? O Éder, eu acho que se afastou e hoje está o Mirto, os contatos meus. Então vai lá, troca uma ideia, quer fazer algum evento, quer fazer alguma coisa, qualquer campo nosso municipal,
ele não é de nenhum time, ele é da prefeitura, sendo da prefeitura, ele é da população. Então Perfeito. Pode ser usado se o cara quer, e lógico, né? Entra dentro daquilo que eu falei para vocês, tem que ajudar a cuidar. Não é só questão de usar. Aqui a última participação, Osmar de Souza, só registrando, parabéns ao secretário, muito bom no esporte da nossa cidade. Outras perguntas tinham a ver com o mesmo assunto e eu juntei para também dar tempo de tratar das pautas que foram levantadas aqui. Um abraço ao Osmar aí também, que sempre está colaborando com a gente. Miguel, encerra daí. Mais pergunta, comentário, fica à vontade. Duas colocações aqui do ouvinte, né? O Éder já tinha mandado para você, mandou para mim também, enfim, tá parabenizando a campanha. A gente sabe que o Éder tá muito ligado à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, é bom mostrar os pontos positivos e negativos também, né? Pergunta para o secretário, pergunta do Renatão, se ele teve uma reunião, teve uma conversa com o líder comunitário da Divinéia, o Jarbinha, e na oportunidade foi pedido o quê? O Jarbinha pediu alguma coisa para vocês da secretaria? Teve essa conversa ou não? Não. Eu tive lá, eu tive com um dos meninos lá que cuida daquele campo pro lado de cima ali, perto da praça, que veio fazer algumas solicitações pra gente. A gente está em estudo, que o campo lá também é novo, mas exclusivamente com o Jarbinha eu não tive esse encontro com ele. Também preciso estar fazendo, realmente a gente está numa correria, mas preciso estar vendo o que a gente pode, porque é um parceiro, né? Não deixa de ser um parceiro e um lutador pelas causas do bairro. É isso, da sua parte encerrou, Dário? Da minha parte sim, acho que coloquei todas as minhas dúvidas no ar, né? Eu volto a falar e falo, todo mundo sabe do nosso estilo de jornalismo. Sim. Eu acho que o campanha, obviamente, críticas da minha parte vai ser colocado, elogios vai ter, e eu coloquei isso no passado e vou colocar novamente aqui, não sei se ele teve a oportunidade de ouvir, falei para o prefeito, falei fora do ar e vou repetir novamente também. Eu acredito que você é um secretário que vai marcar geração, pela capacidade que você tem em relação ao esporte, certo? Você se preparou para estar onde você está, e com a grana que tem aí, tem tudo para fazer um bom trabalho. E eu falo de uma maneira bem popular para que você não esqueça do futebol. Por que eu falo isso? Porque você é uma pessoa muito ligada a algum esporte elitizado. É natural disso. Bacana, tem que continuar assim mesmo, né? Mas é mais fácil comprar uma bola e dar para uma molecada do que comprar uma bicicleta, né? Porque daí dificilmente ia andar. Então a minha colocação foi isso. Ou seja, deixando todos esses esportes onde você vem colocando aí então, um tratamento todo especial, mas não esquecendo do futebol. Então eu agradeço a sua participação também, da minha parte esclareci todas as dúvidas, e a 104 FM, nosso jornalismo, à sua disposição sempre. Agradeço, Dário, agradeço ao Diego, e quanto a isso, Dário, pode ficar tranquilo, o pessoal, né, muitas vezes já tem esse comentário aí, né, realmente, viu, é o seguinte, eu gosto do futebol, né, tô afastado, volto só em abril devido à fratura do meu pé. Gosto da corrida, eu gosto da bike, eu gosto do caiaque, eu gosto de vários esportes. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, que o esporte é muito mais que o futebol. O futebol, ele é o principal, vamos dizer assim. Hoje, todo mundo... Na cultura do brasileiro. Na cultura do brasileiro, a gente tem o futebol. Isso não vai deixar de existir da minha parte. Pode ficar tranquilo, a gente vai olhar com carinho pro futebol, pro futsal. Então a gente vai ter nossos campeonatos e assim, estou aberto lá na minha sala para quem tiver, críticas acontecem, mas a gente está aberto para também ideias. Vai lá, troca uma ideia com a gente, o que podia estar fazendo? Essa ideia que você disse aí do Valbal, vamos fazer, vamos procurar, a gente faz uma parceria. Então assim, eu estou aberto a todo tipo lá de ideias, as sugestões, do diálogo para a gente estar fazendo. Não vou esquecer, você pode ficar tranquilo que não vai. O que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Vocês podem ter certeza, se tem uma pessoa que não vai atrapalhar a vida de ninguém, sou eu. Eu quero